Olá você, bem-vindo ao episódio 25 sobre a moeda e a inflação. Nesse episódio vamos abordar o conceito de inflação, que é um fenômeno monetário. E já que o tema é inflação, a foto da capa transmite exatamente a consequência do fenômeno na prática. Esta é a foto de um supermercado em Caracas, na Venezuela. No país do paraíso da Revolução Bolivariana de Hugo Chávez e Nicolás Maduro, onde se implantou o regime socialista populista, falta tudo: comida, remédios e até papel higiênico. A inflação no ano de 2019 foi de 9.500%, em 2020 de 2.960% e em 2021 de 680%. Um desastre econômico e social. Se você está gostando de acompanhar nossas conversas, deixa aqui embaixo seu like, compartilhe o vídeo e clique no sininho para receber o aviso dos próximos episódios. Meu nome é Luiz Azevedo e espero que você goste desse episódio. Com relação à importância nesta série sobre a moeda desse nosso quarto item, a inflação, só para dar uma dimensão dos efeitos da intervenção geral do Estado na economia, na Venezuela isso produziu uma gigantesca e persistente inflação, gerou efeitos sociais devastadores. A Venezuela, um país de 32 milhões de habitantes, estima-se que desde 2015 mais de 2,3 milhões de pessoas tenham fugido do país, ou seja, mais de 7% da população foi embora, criando uma crise migratória descomunal. A criminalidade no país explodiu para 89 homicídios por 100 mil habitantes em 2017, maior do que em zonas de guerra. E Caracas se tornou uma das cidades mais perigosas do mundo. Para complementar o triste quadro, em 2016, os venezuelanos haviam perdido em média 9 quilos de peso corporal. E em 2017, esse número aumentou para 11 quilos de perda de peso corporal na média da população. Isso é estado de fome. Triste, muito triste. Como você já sabe, na descrição do vídeo você encontra os links para os dados, artigos e literatura utilizados para a confecção desse episódio. Mas afinal, o que é a inflação? Se vocês forem na definição dos livros, vocês vão encontrar que a inflação é um aumento geral de preço na economia. Tudo bem, mas falta explicar o que causa esse aumento geral de preços. Alguns autores classificam a inflação em 3 tipos e apresentam diferentes causas para o aumento geral de preços. Tipo 1, a inflação de demanda, tipo 2, a inflação de custos e tipo 3, a inflação inercial. O primeiro tipo é classificado como inflação de demanda e é definido quando o poder aquisitivo da população aumenta mais do que a oferta de produtos. Traduzindo, para um exemplo prático, tem o jogo final da Champions League. O preço do ingresso normal é de 500 euros. Porém, tem muito mais fãs de futebol interessados em ver esse jogo do que cadeiras no estádio. Portanto, tem muito mais demanda do que oferta de ingressos. Nessa situação, os ingressos nas mãos dos cambistas nas semanas que antecedem o jogo chegam a ser vendidos por até 4 mil euros, 8 vezes mais do que o normal. Outro exemplo é o preço da garrafa de água mineral durante os feriados prolongados no litoral norte paulista ou na região dos Lagos Carioca. Preços extravagantes e às vezes até escassez de encontrar o produto nos mercados. O segundo tipo é classificado como inflação de custos, quando os insumos básicos sobem e os impactos de aumentos dos custos nas cadeias produtivas são repassados ao longo dessas cadeias, até os produtos e serviços finais aos consumidores. Por exemplo, a energia elétrica, o petróleo e seus derivados diretos, os minérios como o ferro, o alumínio, os grãos como o trigo, o milho e a soja. Outro exemplo é o aumento dos custos dos fertilizantes, que impactam nos custos da cadeia do milho. Como se diz, o frango é o milho em 2 patas e o porco é o milho em 4 patas, e isso impacta nos custos dos ovos e dos derivados de carne de porco. E o terceiro tipo é classificada como inflação inercial, isto é, a economia se vicia em inflação e repassa a inflação anterior para os preços presentes e futuros. Então, seguindo a espiral, temos que o aumento de preços, que gera um aumento de custo de vida das pessoas,
Se os salários, por lei, forem indexados à inflação, faz com que todos os contratos na economia também sejam atrelados ao nível de inflação. Portanto, toda essa cadeia indexada gera mais um aumento geral de preços na economia. E assim por diante, no que chamamos de espiral inflacionária. Isso é considerado o pior e mais complicado tipo de inflação a ser controlada e é o gerador dos casos de hiperinflação. A economia e a sociedade do país ficam literalmente viciadas em inflação. Foi esse tipo terrível que manteve a economia do Brasil durante uma década e meia presos à hiperinflação. Essa classificação por tipos de inflação tem uma base lógica, porém persistem várias dúvidas sobre a causa raiz do aumento geral de preços na economia. Essa dúvida é gerada, pois pela lei da oferta e da demanda, um aumento em um dos lados, ou da oferta ou da demanda, tende a naturalmente a chegar a um novo equilíbrio pela própria dinâmica das trocas e incentivos entre os agentes econômicos. Vejamos isso rapidamente. Por exemplo, a inflação de demanda pode ocorrer em casos pontuais ou momentâneos, mas não irá prosperar se existe maior liberdade de mercado e concorrência, ou seja, o aumento de demanda com o aumento de preços pela escassez de oferta momentânea irá atrair novos concorrentes. Portanto, em mercados sem os protecionismos e sem as altas barreiras de entrada de novos concorrentes impostas pelo Estado, o mercado em pouco tempo equilibra a oferta e os preços dos produtos e serviços. Um exemplo são os serviços de internet no Brasil, ofertado por um oligopólio de apenas 4 operadoras, Vivo, TIM, Oi e Claro, que cobram um alto preço e entregam uma baixa qualidade de serviço aos consumidores. Isso não ocorre no Canadá, que com quase o mesmo número de habitantes só do estado de São Paulo, o consumidor canadense possui 40 opções de operadoras para a sua escolha. Já a inflação de custos, como são associados aos insumos básicos, ou seja, commodities, ocorrem de modos cíclicos. No slide você pode observar os chamados superciclos de preços de commodities no mundo entre 1900 e 2016. Esses movimentos de alta de preços impactam fortemente nos custos no curto prazo. Porém, em países com grande liberdade econômica, esses ciclos de forte aumento de preços de commodities geram estímulos a grandes investimentos na busca de alternativas, no intenso desenvolvimento tecnológico para as racionalizações de uso e para substituições desses insumos. Ou seja, nesses países mais livres, há melhores condições estruturais para a redução do tempo de duração desses ciclos de preços, bem como da diminuição do nível de impactos causados por eles na economia. Então, no médio prazo, os preços tendem a cair, encontrando um novo ponto de equilíbrio e, portanto, não mantém a inflação. E o terceiro tipo, a inflação inercial, é uma questão que também, com livre concorrência e liberdade de mercado, não sobrevive, porque uma das razões dessa inflação inercial é o engessamento do mercado de trabalho através que não permitem contratar e demitir conforme a necessidade, ou mesmo a livre negociação entre contratantes e contratados. Outro ponto é que, com o livre mercado sem protecionismos, pode-se obter produtos e serviços no mercado internacional e, com isso, se reduz bastante os impactos no mercado interno dos aumentos de preços. Então, na realidade, a inflação é um fenômeno basicamente monetário. O aumento de preços de produtos e serviços é uma consequência da perda do poder de compra da moeda. Portanto, a causa da inflação é a perda do poder de compra da moeda. A foto do slide ilustra claramente esse fenômeno. A nota de R$100 em junho de 1994, quando foi lançada, e a perda do valor de compra dessa mesma nota até agosto de 2021, onde mantinha apenas R$ 14,59 do valor original, ou seja, uma perda de 85,5% do valor de seu poder de compra original. Melhor ilustrado nesse slide, observamos quanto uma nota de R$100 tinha ou tem de valor de compra de produtos no supermercado em
1997, 2005, 2013 e 2022, isto é, ao longo de 28 anos. Pelo Índice Oficial de Medida de Inflação, o IPCA, o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, publicado pelo IBGE, a nota de R$100 lançada em 1994, após 3 anos, em 1997, devido à inflação acumulada de 56%, tinha reduzido seu poder de compra para R$ 64 reais. Já em 2005, 8 anos depois, a inflação acumulada era de 175%, e a nota de R$100 só tinha um poder de compra de R$ 36 reais. No ano de 2013, a inflação acumulada desde 2004 já era de 312%, e a nota de R$100 só tinha o poder de compra de R$ 24 reais. E, finalmente, em 2022, a inflação acumulada ao longo dos 28 anos era de 619%. E essa nota de R$100 só mantinha o valor do poder de compra equivalente a R$ 14 originais. Portanto, em 28 anos, com uma inflação acumulada de R$ 619, a nossa nota de R$100 só valia ou só mantinha cerca de 1/10 do poder original de compra. Outra imagem muito ilustrativa de que a inflação é a perda do poder de compra da moeda é o quanto se conseguia comprar de Coca-Cola com R$2 nos anos de 2000, 2008, 2016 e 2021. De uma garrafa de 2 litros no ano 2000 para apenas uma latinha de 220 ml em 2021. E por que esse fenômeno da inflação ocorre? É só lembrar dos nossos episódios iniciais sobre a lei da oferta e da demanda. Pense em laranjas. Se colocar mais oferta de laranjas no mercado do que existe de demanda por laranjas, é claro que o preço da laranja no mercado vai cair. Se a moeda é uma mercadoria e se eu imprimo mais cédulas, ou seja, papel moeda, e coloco no mercado, vai existir mais oferta de dinheiro do que demanda pelo dinheiro. Então, logicamente, o valor da moeda diminui. E se você lembrar do nosso episódio anterior sobre moeda fiduciária, isto é, sem lastro, então, se não houver geração de riqueza real que justifique a emissão de moeda, todo o papel moeda impresso vai gerar a redução do valor da moeda. Então, a razão da inflação é o aumento ilógico da oferta de moeda. Como falamos, se não existe criação de riqueza, ou seja, crescimento da produtividade da economia, não existe a necessidade de se colocar mais moeda no mercado. Se a economia não cresce realmente, todo o dinheiro novo colocado no mercado irá reduzir o valor do poder de compra da moeda. Toda a inflação tem origem monetária e, portanto, o Banco Central sendo o responsável monetário, a política monetária praticada é a causa primordial da inflação. Portanto, a inflação é um fenômeno monetário que depende da maior ou menor oferta da moeda no mercado. Diferentes índices de inflação são divulgados mensalmente na mídia. O IPCA, o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, medido pelo IBGE e utilizado como índice oficial de inflação, é um proxy da inflação, isto é, ele toma preços de subconjuntos da economia. Você pode ver no gráfico do slide a variação de diversos índices de medida de inflação entre abril de 2015 e março de 2016, ou seja, no período de um ano, com os índices com o IPCA, o IGPM, o INPC e o IPC. Na tabela do slide podemos observar os parâmetros utilizados de cada um dos índices na medida de inflação. Vemos o oficial IPCA do IBGE, o IGPM da Fundação Getúlio Vargas, o INPC também do IBGE, o IGPDI da Fundação Getúlio Vargas e o IPC da FIPE. Dependendo dos contratos no mercado, os agentes na economia escolhem um tipo ou outro para o índice de correção e da renovação dos seus contratos. Muito importante relembrar que preços variam principalmente com oferta e demanda, escassez ou excesso. Portanto, o IPCA pode apresentar um aumento sem haver nenhum aumento da oferta monetária, isto é, apenas ser relacionado à situação temporal de condições de oferta e demanda dos itens que compõem a cesta de amostra do índice dentro da região pesquisada. Chegamos ao final de mais um episódio. Espero que você tenha gostado.
No próximo episódio, pela charge ao lado, que mostra o presidente da Venezuela, o Nicolás Maduro, indo ao supermercado, levando um carrinho de notas de bolívares para comprar um rolo de papel higiênico, vamos conversar sobre o fenômeno da hiperinflação. Meu nome é Luiz Azevedo e muito obrigado pela sua audiência.